Vamos agora para a segunda parte do nosso estudo das epístolas escritas por João, primeira, segunda e terceira epístola. E nós vamos estudar agora sobre a estrutura, que é o gráfico do livro, né? Então, essa aí é a estrutura de 1 João. A gente já viu a ideia central, a razão principal pela qual a epístola foi escrita, e aí a gente tem, então, o tema da epístola de 1 João. Ninguém vos engane, Jesus é o Filho de Deus. Essa é a mensagem que João quer passar. A ideia de enganação aí, ó, a ideia de engano é em relação aos falsos mestres. Então ele fala que ninguém vos engane. Jesus é o Filho de Deus, que a gente acabou de falar em relação a acreditar que ele é o Verbo encarnado, que ele se fez carne e habitou entre nós, como o próprio autor, né, João fala, e que ele é o Filho de Deus e que ele pode perdoar pecados e que ele é o primogênito da ressurreição e que todos podem, através de Jesus, ressuscitar com ele. Então, essa é a mensagem que João quer passar, que é contrário ao ensinamento dos gnósticos. E o versículo-chave, que seria o versículo que resume a ideia, é esse versículo 5,13, que diz o seguinte, ó: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, esse versículo resume a ideia, porque ele está dizendo que ele está escrevendo para que a igreja soubesse que a igreja tem vida, a vida eterna, e essa vida é para aqueles que acreditam que Jesus é o Filho de Deus, aqueles que não são enganados pelos falsos mestres. E aí no capítulo 1, a gente tem aí a primeira divisão, do capítulo 1 até o capítulo 2:17, ele vai falar da luz versus as trevas. Lembra que eu falei que esse livro tem muitos contrastes, e aí agora ele vai falar da luz versus as trevas. E aí eu escrevi pequenininho ali, ó, nessa primeira divisão, a vida se manifestou. E aí João vai falar que ela se manifestou e nós a temos visto e vos anunciamos. E ele vai falar que ele está anunciando para quê? Para que o cristão primitivo pudesse manter comunhão. Comunhão com quem? Com João, conosco, e também com Deus, o nosso Pai. Essa é a nossa comunhão com o nosso Pai. É isso que João vai falar aí nesse primeiro parágrafo da epístola. E depois, no segundo parágrafo, ele vai falar que na luz nós mantemos comunhão. Dentro desse parágrafo aí, ele vai falar que se nós estivermos nas trevas, nós não praticamos a verdade. Ele vai dizer que Deus é luz e em Deus não há treva alguma. Dentro desse contexto, ele vai dizer que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. E que se a gente disser que não temos pecado, a palavra de Deus não está em nós. Por quê? Porque temos pecado sim. E aí no terceiro parágrafo ele vai dizer que ele é a propiciação. E ele vai falar assim, ó, não peques, mas se você pecar, vocês têm um advogado, que é o justo, que é Jesus, e ele é a propiciação. E quem permanece nele deve andar como ele andou. E é isso que João está falando. E aí, no próximo parágrafo, ele vai falar que quem ama permanece na luz. E aí, ele vai falar que quem ama a Deus e permanece na luz, ele odeia as trevas. E aí ele fala assim, eu não estou escrevendo para vocês um mandamento novo, mas é um mandamento antigo. E ele vai falar que a luz brilha, e quando essa luz de Cristo brilha, ela dissipa todas as trevas. E aí no capítulo 2, a partir do 2:12, ele vai falar que os jovens têm vencido o maligno, ele vai falar sobre os pais, ele vai falar filhinhos, e ele vai falar os vossos pecados são perdoados. E aí, a partir do 2:15, ele vai falar não ameis o mundo passa, e quem faz a vontade de Deus permanece. É isso que ele está falando aí nesse primeiro
nessa primeira repartição aí, nessa primeira sessão que eu separei dentro de luz versus trevas, ele vai falar bastante sobre o pecado e sobre o perdão dos pecados, a propiciação que nós temos um advogado. Aí do capítulo 2, versículo 18 em diante, até o final do capítulo 2, ele vai falar sobre os anticristos e ele vai falar que muitos anticristos procuram enganar. E aí ele fala que esses anticristos, eles saíram do nosso meio. Entretanto, ele vai dizer que não eram dos nossos. Mas o que ele quer dizer? Que estão infiltrados, que estão no nosso meio. E aí ele vai falar que é mentiroso aquele que nega Jesus. Este é o anticristo que nega o Pai e que nega o Filho. Esse é mentiroso. E ele vai falar: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Ele vai falar: permanecei nele, permaneça o que vocês ouviram desde o princípio. Ele vai falar: permanece na unção que vocês receberam dele, né? As coisas que vocês receberam dele são verdadeiras. Ele vos ensinou. A unção que ele deu para vocês é que vos ensina. E vos ensina o que? As coisas verdadeiras. A partir do capítulo 3, versículo 1, João vai falar sobre os filhos de Deus são justos. E aí, dentro desse capítulo, ele vai falar que nós somos filhos de Deus. E ele fala que quando Deus se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. E ele vai falar que quem tem esperança se purifica. E quem permanece nele, quem permanece em Jesus, não vive pecando, é justo e não vive pecando. Porque quem vive no pecado, ele vai falar depois que os filhos são manifestos, e ele vai dizer que quem vive no pecado procede do diabo. Por quê? Porque o justo é aquele que pratica a justiça. E depois do capítulo 3, versículo 11 em diante, ele vai falar sobre viver em amor. Ele diz: vivamos em amor. E aí ele vai dizer: amemos uns aos outros. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Amemos de verdade, ele vai falar, né? Quem não ama permanece na morte. Está escrito no texto, ele diz que quem não ama permanece na morte. Ele fala: quem não ama o seu irmão é assassino. E ele fala assim, que nós conhecemos o amor porque Cristo, ele deu a sua vida por nós. E é a partir do versículo 19, 3:19, ele vai falar que creiamos e nos amemos. Em nome de Jesus, ele fala: o seu mandamento é este, amar uns aos outros, crer no nome de Jesus. Nós temos confiança nele se o nosso coração não nos acusar. Não nos acusar de quê? De falta de amor. Então, ele vai falar muito sobre o amor, né? É o livro, a carta de amor, né? Que fala sobre o amor. João é o discípulo desconhecido como discípulo do amor, porque ele fala muito sobre o amor. Aí no capítulo 4, a partir do versículo 1, ele vai falar: conhecemos o Espírito de Deus. Ele diz aí, para provar os espíritos. Tem muitos falsos profetas pelo mundo, ele vai dizer. O Espírito de Deus confessa que Cristo é Deus. É aquele versículo que nós acabamos de ler. E o espírito do anticristo não confessa que Cristo é Deus. Dentro desse contexto, ele vai falar que maior é aquele que está em vós. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo, né? Aí, no capítulo 4, no versículo 7, ele vai falar que Deus nos amou, por isso a gente deve se amar uns aos outros. E ele diz que o que ama é que é nascido de Deus, que se manifestou, que esse amor se manifestou em haver Deus enviado o seu próprio Filho, né? Porque a forma que Deus mostrou o seu amor é essa, enviando o seu próprio Filho. Já lá no Evangelho ele diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E aí ele diz que Deus nos amou e isso se manifestou em haver Deus enviado o seu próprio Filho. A partir do versículo
13, no capítulo 4, versículo 13, ele vai falar: amamos porque ele nos amou primeiro. Olha como João fala do amor, né? Aquele que confessar Jesus permanece em Jesus. E aí, ele fala que a gente precisa estar aperfeiçoado no amor para o dia do juízo, né? Se ele vai falar aí dentro desse contexto que quem ama, se eu amo a Deus, eu odiar o meu irmão, eu sou mentiroso. Por quê? Porque a gente precisa amar o nosso irmão. Se eu amo a Deus e odeio meu irmão, eu sou mentiroso. Ele diz assim, que se a gente não ama quem a gente consegue ver que é o nosso irmão, como é que a gente vai poder amar a quem a gente não vê? João dá um ensino muito forte aí sobre o amor dentro desse capítulo 4, versículo 1 até o final do capítulo 4. E aí, finalmente, no capítulo 5, ele vai falar sobre a prática da crença, ele vai falar praticar a crença. E aí ele diz que aquele que crê ama. E aí ele fala, nós conhecemos que amamos quando nós praticamos. E ele fala também em contexto de fé, ele fala, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A partir do versículo 6, capítulo 5, versículo 6, ele vai falar que aquele que crê tem testemunho. E aí ele vai falar que 3 pessoas dão testemunho: o Pai, a palavra e o Espírito no céu. E ele vai falar na terra, o Espírito, a água e o sangue. E aí dentro desse contexto ele vai falar, o testemunho é esse, Deus nos deu a vida eterna. E aí no versículo 13, a partir do versículo 13, ele vai falar que se nós pedirmos, ele nos ouve. E aí ele vai falar que é para pedir, né? Pedir vida. Irmãos, aquele que comete pecado precisa pedir vida. E aí, ó, ele fala que ele escreveu para que a gente saiba, para que o ouvinte primitivo saiba que nós temos a vida eterna. Então, eu vos escrevi a fim de saberdes que vocês têm a vida eterna. E somos de Deus, somos nascidos de Deus e não podemos viver pecando, porque somos nascidos de Deus. E se nós estamos no verdadeiro, Jesus Cristo é o verdadeiro, porque Jesus Cristo é a vida eterna. E ele termina então aí a sua carta falando que nós estamos no verdadeiro. Essa é a estrutura de 1 João. E aí vamos então para a estrutura de 2 João. 2 João eu quero ler com vocês, é um capítulo pequenininho, tem poucos versículos. E a gente vai ler então, eu escrevi aqui, ó, as partes de uma carta, ó, capítulo 1, versículo aqui, ó, capítulo 1, versículo 1 em diante, até o 3, vai falar da autoria, a destinatária e a saudação. Do capítulo 1, versículo 4 até o 12, vai ser o texto. E depois, capítulo 1, o 13, vai ser a saudação final, tá? Eu escrevi, 2 João, não receba enganadores. O versículo-chave é, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa e nem lhe des as boas-vindas. Esse é um versículo que resume, então, a ideia do livro todo. Então, vamos lá, abrir aí a sua Bíblia e vamos ler segunda epístola de João. E vai falar o seguinte, ó. O presbítero, à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Veja que a palavra verdade já falou aí 2 vezes, tá? Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre, a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus e Pai e de Jesus Cristo, Filho, Pai, serão convosco em verdade e amor. Aí ele diz o seguinte, ó, começa o texto. Eu fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Olha, falando de novo sobre amor. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor.
Aí ele entra sobre o tema central que ele quer falar agora, ó. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa e nem lhes deis as boas-vindas. Porquanto aquele que dá as boas-vindas faz-se cúmplice das obras más. Tudo que a gente leu aí, viu? Que a gente já estudou até agora. E aí ele fala, eu ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ver-te e ter convosco e conversaremos de viva voz para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Esse finalzinho aqui nos dá a entender que é uma igreja, tá vendo? Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Parece que ele está falando de uma igreja e não e é uma metáfora realmente, tá? Quem fala que é uma metáfora se baseia nisso aqui, ó, os filhos da tua irmã eleita, porque ele escreve a senhora eleita e fala que a irmã eleita é aonde o autor está, então talvez seja uma igreja, tá? Então aí a gente vê a divisão, ó, o presbítero, a senhora eleita é a primeira parte, aí ele vai falar andem em amor, acautelai-vos dos muitos enganadores, espero ir ter convosco e os filhos te saúdam. Veja que o assunto aqui, tá aqui dentro do texto, eles deveriam andar em amor, não receberem enganadores e vigiar ou acautelar por causa desses enganadores, e como se fosse marcar um encontro, né? Como se ele quisesse encontrar com os membros da igreja e conversar face a face, cara a cara, ter um tempo com eles. Então, a gente está entre a saudação aqui e a despedida. Entre a saudação e a despedida, a gente tem o texto que é andar em amor, cuidar com os falsos mestres e um encontro marcado com o autor da epístola. E por fim, a gente tem terceira de João, que é o oposto, né? Que a gente já viu, é a hospitalidade aos santos. Versículo-chave é 1:8, que diz o seguinte: porquanto devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. A gente vê aí as partes de uma carta, que é a autoria destinatária, a saudação, o texto em si e uma saudação final, uma despedida. Tá? Então vamos lá ler a terceira epístola, acompanha aí. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço os votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade. E como tu andas na verdade, olha aí a palavra verdade de novo, ele está enaltecendo Gaio, falando do amor de Gaio e da verdade que ele prega e da verdade que ele vive. Por quê? Porque aí ele vai confrontar em relação à mentira. E aí ele vai falar, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade de novo. Aí ele fala, ó, amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Isso os fazes não, mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os na sua jornada por modo digno de Deus. Pois, por causa do nome, o nome de Jesus, ó, com letra maiúscula aí, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Então, ele está falando de pessoas que saíram sem receber nada dos gentios e que foram para a igreja lá e que foram bem recebidos pelo Gaio. Aí ele fala, portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. De novo, ele vai falar aí da verdade. Então, vamos parar para pensar que ele está falando muito bem de Gaio. Ele fala que Gaio é amado e ele fala, faço voto da sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Então, ele vai falar, você, ó, tá muito bem em relação à sua alma. Ah lá, porque eu fiquei sobremodo alegre
pela vida dos irmãos e pelo seu testemunho, da tua verdade, daquilo que você prega e daquilo que você vive. Ó, não tenho maior alegria do que isso. Aí ele fala: você está sendo fiel naquilo que você pratica com os irmãos, e você está fazendo isso mesmo quando são estrangeiros, mesmo quando são de outros lugares, não são seu conterrâneo aí, os quais perante a igreja eles deram testemunho do seu amor, eles têm divulgado o seu amor. Você está fazendo bem em encaminhá-los na sua jornada de modo digno de Deus. Por causa do nome foi que eles saíram. Então a gente deve realmente acolher para sermos cooperadores. Você está fazendo certo. Você me dá alegria, você me dá prazer. É isso que ele está falando. Você tem me dado alegria, Gaia. Você tem me dado prazer. Você está sendo frutífero. É isso que ele está falando para Gaia. Aí depois, a partir do versículo 9, ele vai falar o seguinte: eu escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Olha, agora ele está comparando com Diótrefes, e ele está falando, gente, Diótrefes, ele gosta de exercer a primazia, totalmente diferente de Gaio, ó. Ele não dá acolhida. Aí ele fala: e se eu for aí, eu quero ir, né? Porque ele já disse na primeira epístola, na segunda, né, que ele quer ir. E ele fala: por isso, se eu for aí, eu far-lhe-ei lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Olha, ele está falando mal do próprio apóstolo João. Alguns acreditam que ele não quis receber o próprio João em sua casa porque ele não dava acolhida para os cristãos. Ele não recebia os cristãos. E ele fala: e não satisfeito com essas coisas, aí no versículo 10, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Então ele está dizendo que o Diótrefes, além de não recolher os irmãos que estão vindo de fora, ele ainda expulsa os irmãos da igreja. Que irmãos? Aqueles que querem recolher, que querem acolher, né, os irmãos de fora. Aí ele no 11 fala: amado, não imites o que é mal. Está dizendo que o Diótrefes é mal e falando: continua no que você aprendeu, não imita o Diótrefes não se deixa influenciar por ele não. Não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então ele está dizendo: Diótrefes não teve relacionamento com Deus para praticar isso aí, ele jamais viu a Deus. E aí ele fala que quem faz o bem procede de Deus, e Gaio estava fazendo o bem, então estava procedendo de Deus, mas Diótrefes não estava. Quanto a Demétrio, ele vai falar de uma outra pessoa da igreja, que é Demétrio. Ó. Todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, de novo a palavra verdade. E nós também damos testemunhos e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. De novo a palavra verdade, para confrontar a mentira do contexto que eles estavam vivendo. Então ele vai falar bem agora de Demétrio, porque Demétrio ele não fala muito, mas ele fala que até a própria verdade dá testemunho em relação a Demétrio. E aí ele termina a carta falando: muitas coisas eu tinha que escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero vê-lo, então confessaremos a viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, eu saúdo também os amigos, nome por nome. E aí ele termina a carta. A gente vê nessa epístola uma comparação muito interessante entre Gaio e Diótrefes e também entre Demétrio. A gente vê aí, ó, verdadeiros ministros e falsos ministros. Homens usados por Deus e homens usados pelo diabo. É isso que ele está falando. E veja que esse homem, ele está na igreja, parece que é um líder da igreja, porque ele está influenciando e ele está ordenando os irmãos. Ele tem autoridade para expulsar irmãos da igreja. É isso que João está falando. Então, realmente, é séria a postura de Diótrefes na igreja. E João está escrevendo para falar: Gaio, procede naquilo que você aprendeu, prossegue nisso. Não se deixe influenciar por Diótrefes. Diótrefes está fazendo mal e ele vai ter a paga dele, né? E você precisa receber os cristãos. Esse aí está atrapalhando o ministério, está atrapalhando
que pessoas sejam recebidas na igreja, nas casas, e ainda está expulsando os irmãos que têm bom coração para receber. Olha que forte, gente. Esse realmente é um empecilho no ministério de João, esse Diótrefes. Ele é um empecilho. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer, já fechando o nosso estudo, a nossa aplicação. Você é Gaio ou você é Diótrefes? Quem eu sou, né? Quem eu sou em relação à minha liderança? Eu abençoo a minha liderança, eu sou frutífero como era o Gaio, ou eu sou um empacador, né? Alguém que atrapalha, alguém que expulsa, alguém que faz com que as pessoas deixem o evangelho. Que tipo de líder eu sou, né? Isso faz a gente pensar, será que o meu líder, ele se deleita em mim, ele pode confiar em mim, ele pode ficar tranquilo em mim, que eu não vou querer expulsar ninguém da igreja, que eu não vou atrapalhar o crescimento de ninguém, que eu não vou impedir com que as pessoas se aproximem de Deus, porque era isso que Diótrefes está fazendo, um líder na igreja, mas que está influenciando para o mal, atrapalhando. E João, ele fala de forma clara aqui que Diótrefes, além de não receber, ele estava impedindo que os outros cristãos recebessem, porque estava expulsando da igreja quem tinha essa boa vontade de hospedar, de receber os cristãos. Então a gente precisa cuidar. Por quê, gente? Porque às vezes a gente não concorda com o nosso líder, com aquilo que ele fala, com a ordem que ele dá, mas se isso não faz você pecar, se isso não faz os outros irmãos pecarem, por que a gente vai contra, né? Deus falou de certa forma, Deus orientou a ele, se Deus falou diferente para você, Deus não é Deus de confusão, né? E se é o seu líder, né? Se é o nosso líder, a gente precisa cuidar, porque Deus não é Deus de duas palavras. E foi Deus que instituiu os líderes. A gente sabe disso, que toda autoridade é instituída por Deus. Então a gente precisa cuidar para a gente não se tornar um tropeço, um problema na vida da nossa liderança, né? E com isso a gente precisa cuidar para não achar que está sendo verdadeiro, que é uma palavra repetida aí, e na verdade está sendo falso. Para a gente não achar que está agradando o coração de Deus, quando na verdade nós estamos impedindo que as pessoas cheguem a Deus com a nossa postura. A gente precisa cuidar com a nossa postura em relação a isso. E uma outra coisa é a gente precisa valorizar as pessoas que caminham com a gente. Você tem alguns gaios caminhando com você? Você tem diótrefes caminhando com você? A gente precisa pedir a Deus para identificar, porque a gente não pode tratar um diótrefes como se fosse Gaio e nem um Gaio como se fosse Diótrefes. A gente precisa saber, buscar em Deus o discernimento para saber quem as pessoas que Deus tem colocado na nossa vida para acrescentar, para fazer crescer, para que o reino de Deus cresça. E a gente precisa tomar cuidado também com os lobos, né? Com as pessoas que são colocadas para nos testar e para até atrapalhar, às vezes, com o crescimento do reino de Deus. Por isso a gente precisa buscar em Deus esse discernimento e saber com quem nós estamos andando e saber com quem que nós podemos contar e saber quem nós somos para a nossa liderança, porque nós precisamos ser Gaio, nós precisamos ser frutíferos, nós precisamos ser abençoadores, né? Nós precisamos ser próspero, como aqui o autor fala, olha, eu faço votos pela tua prosperidade, assim como é próspera a tua alma. Olha que palavras bonitas. Estou sobremodo alegre pela vinda dos irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, e como você não só fala, mas como você anda na verdade. E aí ele fala: eu não tenho maior alegria do que essa. Você procede fielmente, porque você pratica o amor com os irmãos e você faz isso não só com os que são daí, da sua terra, da sua cidade,
cidade, mas com os que são de fora também, eles dão testemunho de você, e isso muito me alegra. Que a gente possa ser esse gaio na vida da nossa liderança, que a gente possa ser frutífero na nossa igreja para abençoar e para que as portas da nossa igreja, da nossa casa, da nossa vida, né, estejam sempre abertas para receber aqueles que querem ouvir de Deus, aqueles que têm fome e sede da palavra de Deus, para que a gente possa ensinar, para que a gente possa cuidar, para que a gente possa se relacionar com essas pessoas e que elas possam crescer através de nós, né? Crescer em conhecimento do Senhor, como a gente tem crescido. Tá bom, meus irmãos? Então, Deus abençoe vocês, tá? Vou passar um exercíciozinho daqui a pouco sobre essas 3 epístolas que a gente estudou e assim termina, tá? O nosso curso bíblico para quem começou e já fez o Antigo Testamento. Assim termina o nosso curso, tá? Deus abençoe vocês. Um forte abraço.